Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: aquele que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar, e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Podemos sentar um pouquinho, irmãos e irmãs? Hoje na Rádio 9 de Julho, no qual também ali ajudo na evangelização, nós tivemos a alegria de ter um convidado online, via online, que é o Agnon. E ele é um jovem homem, mora com a sua esposa, sua filha, seu filhinho, em Fortaleza, no Nordeste brasileiro. Um rapaz muito capaz, muito inteligente, ele é intelectual, mas muito humilde, é um cristão. E ele é um propagador das obras de Chesterton. Chesterton foi um jornalista, um poeta, romantista, foi um teólogo, ele foi um grande intelectual do século passado. Ele morreu em 1930, 33, 30, alguma coisa assim. E as obras desse Chesterton é algo assim extremamente atual. Tanto é que a igreja vem estudando já há alguns anos a possibilidade, ao ver as obras desse Chesterton, K. Chesterton, a igreja vem com muita cautela fazendo estudo, até para ver, para analisar em Deus a possibilidade de beatificar Chesterton, porque ele se converteu, ele não era cristão. Depois ele acabou tão inteligente, ele lembra até um pouco a história, a história que foi Santo Agostinho, que hoje é doutor e bispo da igreja, né? Doutor e bispo da igreja. E ele tem uma história um pouco parecida, porque Agostinho também era extremamente inteligente, muito inteligente. Até que um dia ele encontrou alguém no mesmo nível de inteligência dele,
E esse alguém era um bispo da Igreja Católica, que começou a falar com ele, com Agostinho, sobre Deus de uma maneira sem falar o nome de Deus. Depois revelou: tudo isso é o nosso Deus, é Jesus Cristo. E Agostinho, como era um homem muito perspicaz, um rapaz, um homem extremamente crítico, que zoava com a mãe dele, que era católica, para vocês terem uma ideia. Ele foi convencido pelo Espírito Santo pela boca do bispo. Se converteu, aceitou fazer um trabalho, todo um acompanhamento no seminário, e Deus o fez padre. E ele foi tão bom na sua inteligência como sacerdote, que rapidamente, mais rápido, bem diferente dos nossos tempos, a igreja, percebendo os dons e talentos dele, o elevou ao episcopado. Ele fez um bem tremendo. E Chesterton, algo parecido, muito aguçado na sua inteligência, mas muito. Para vocês terem uma ideia, quem gosta de competições, ele desafiou todos os intelectuais na época dele que existia na face da terra. Falou assim: pode discutir qualquer tema comigo. Ninguém dobrava a Chesterton. Ninguém. E isso tudo, o nosso querido Agnon foi trazendo para o Brasil, para nós, as obras dele. E a Igreja Católica usa muitas obras, claro, não é toda a igreja, muitas pessoas usam as obras de Chesterton, porque ele é um grande colaborador para falar do nosso Deus de uma maneira muito atual. É engraçado, as obras dele não envelhecem, é como a Bíblia, é como a Sagrada Escritura, ela serve para todo sempre, para vocês verem a obra desse homem. Bom, conversando com ele, ele usou um dos termos de Chesterton, que nada mais é do que os termos do próprio Deus nosso. Que na verdade nós homens e mulheres, estamos experimentando uma ciência galopante, uma robótica galopante, com a sua tecnologia, com os avanços, com o imediatismo, com a informação. Como nunca na história houve um crescimento tão forte como hoje. Porém, Chesterton, ele tem uma tese embasada em Cristo Jesus. Então não é dele, é de Cristo, mas ele muito soube colocar isso, dizendo que nós, apesar de estarmos vivendo todo o avanço das tecnologias no mundo, na verdade, a maioria de nós homens fugimos, porque temos medo. Ele usou esse termo, porque nós temos medo de conhecer a verdade que está em nós. E o homem, ele está fundamentado numa verdade única. Qual? Cristo Jesus. Mas por quê? Em outras palavras, porque o homem não se abre, não consegue se abrir por causa do mundo, a sua essência, ele começa a buscar, através desses avanços do mundo, uma falsa, que na verdade é falsa, mas tentando achar que a verdade está onde eles estão hoje atuando. Por isso hoje eles falam que eles são os descobridores de uma nova família, que o homem deve fazer aquilo que lhe convém, aquilo que lhe dá vontade, que a verdadeira liberdade é isso aí. Mas Chesterton vai dizer que não, vai dizer que nós fugimos da essência, ou seja, irmãos, em outras palavras, isso aqui foi só para a gente explicar o porquê, uma coisa que nós conversamos hoje na rádio, né? Para dizer que se eu der a oportunidade, eu mesmo, de me conhecer, na minha essência, quem eu sou,
Eu posso viver qualquer época do mundo, mas eu nunca vou ter a ilusão de achar que a verdade está aqui, a verdadeira liberdade está ali, que a alegria está lá ou acolá. Não, 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 não. Eu vou descobrir, mas é aí que está, a gente tem medo de fazer isso, que a essência do meu coração vive Cristo, e Cristo é a resposta de tudo, de tudo. Cristo é a resposta de tudo. Nós falávamos isso hoje. Qual é a culpa de hoje está tendo um mundo sem Deus, galopante? Eu e ele estávamos conversando e eu perguntei para ele é um intelectual, o Agnon. Falei, Agnon, na sua opinião, eu acho, eu provoquei ele assim, eu acho que a culpa é nossa. Porque nós recebemos Cristo na nossa vida. Nós recebemos a verdade absoluta, a verdade profunda na nossa vida. Mas nós somos bons em palavras. Mas nós, por não vivermos a palavra, nós somos bons para falar dela. Para falar. Mas porque nós não somos pais, por exemplo, imagina uma família, um homem e uma mulher com seus filhos, que tem a verdade de Cristo neles, e vive Cristo como casamento. Se vivesse, ia contagiar, como diz aquela parábola do pequeno grão de mostarda, que quando ela é cultivada, ela cresce e fica maior de todas as hortaliças, ao ponto dos pássaros vir buscar e descansar na sua sombra. O que são os pássaros? Os pássaros na Bíblia significam os pagãos, que virão falar, eu também quero conhecer esse frescor, essa sombra que o mundo não pode dar, que as ideias ou as ideologias não podem dar, é ilusão. Eu quero viver esse tipo de família aí, ó. Só que nós não vivemos. Nós sabemos que ela existe, mas nós mesmos não experimentamos. E ele falou uma coisa muito linda, porque essa frase saiu de São Francisco de Assis. São Francisco dizia que ele chamava os irmãos para ir levar a palavra. Vamos levar a palavra, mas se for preciso, vamos falar da palavra. Então, o que vamos levar a palavra? Com a minha vida. Levar a palavra não é, vamos anunciar no monte da montanha que Jesus é o Senhor. Não. Viva Jesus como casal. Viva Jesus como padre. Viva Jesus como uma mulher. Viva Jesus como homem. Viva Jesus como solteiro, viva Jesus como idoso, e isso vai trazer muita gente para querer viver esse Cristo. E a gente está vendo o mundo cada vez mais, os jovens cada vez mais sem Deus, a Europa toda praticamente. Hoje aqui no Brasil nós estamos vendo um desastre que nós nunca tínhamos visto, um afastamento da maioria dos jovens da igreja. Por quê? Porque nós não estamos vivendo Cristo. E Cristo é a resposta. E Cristo é a verdade. Só que se porque a gente tem que pensar em nós, não deixar Cristo em mim viver, eu vou ser apenas um falador de Cristo. Um padre que tem homilias maravilhosas. Você vai ser um casal, um jovem, uma mulher, pode ser até um pregador da palavra numa igreja, mas você vai ser só isso. Mas o mundo não é transformado por culpa nossa. Chesterton falava isso, que o mundo estava galopante no ateísmo, no abandono de Deus. Hoje a gente fala muito do relativismo, não é? Do fundamentalismo, etc e tal. Por quê?
porque o mundo não vê mais Cristo em nós. Não porque Cristo está em nós e a gente é impedido de mostrar. Não, nós não deixamos Cristo acontecer. E Cristo, o nosso fundamento é Jesus. Só que na verdade nem nós conhecemos essa essência. Por isso que diz, Jesus quando chora ao olhar para Jerusalém, Jerusalém é a sua igreja, Jerusalém somos nós, ele chora. E a grande pergunta dos exegetas era, por que que Jesus chorou ao olhar para a sua igreja? Porque ele disse, o que nós estamos falando agora, se tu soubesses quem te visita agora, se tu, ó batizada, mulheres, se tu, batizados, ó homens, soubessem mergulhar para viver a profundidade, lembra que a gente cantou aqui, o único que pode me preencher é Deus, mas se você mergulhasse, você ia ver que quem te preenche somente é Deus. E Jesus chora porque ele percebe que o povo dele, o povo é dele. Olha a leitura de hoje, Moisés prostrou diante de Deus e fala, Senhor, tenha misericórdia, porque eles são teus, eles são propriedades tua. Nós temos uma pertença, irmãos, só que nós não vivemos esta pertença. O meu primeiro livro que eu escrevi, eu dei o testemunho de alguém, fato verídico aqui em São Paulo, capital, que passou no jornalismo no Brasil inteiro, da história do Pedrinho, que foi roubado, uma criança que foi roubada na maternidade. A mãe teve o Pedrinho, uma mulher se passou por, enfermeira do hospital, mas ela ludibriou todo mundo, ela se vestiu de enfermeira, roubou o menino e foi embora. 16 anos depois, fato verídico, passou aí no Brasil inteiro, alguns anos atrás, faz bastante tempo já. Essa mãe, ela sentia no coração, como toda mãe, né? Isso aí é um sentimento de Deus. Ela falou assim, um dia eu vou encontrar meu filho. Porque ela viu que o filho não morreu, roubaram. Mas ela tinha certeza, eu vou encontrar neste mundo meu filho. E não é que ela encontrou? 16 anos depois, ela viu um rapaz. Ela foi tipo assim, percebendo que existia um rapaz que tinha, olha, pela primeira vez que ela viu aquele bebê, ela registrou detalhes nele, e ela viu um rapazinho, já um moço, 16 anos de idade, ela falou, esse menino é meu filho, coisa de mãe, até porque ele tinha uma aparência muito grande com o esposo dela, e ela também, foram os relatos na época, e aí, de tanto ela perseguir o caso desse garoto, ela começou a buscar a justiça, as autoridades até que permitiram fazer um DNA, teste de DNA no menino. E descobriram que ele realmente tem uma mãe que criou ele, criou bem esse rapaz, etc. Ele se dá bem com a mãe, está tudo certinho, a família ele tem. Mas descobriram no DNA que realmente o Pedrinho não é mãe não é filho daquela mulher que há 16 anos criou ele, e criou com carinho, com amor. Descobriu, fazendo DNA com ela, que ele é filho desta mulher que falou, eu encontrei meu filho. Aí perguntaram para ele, numa entrevista, Pedro, essa história toda certamente está machucando muito o teu coração, e ele está. O que você diria sobre essa mulher, que hoje foi dito pela ciência, que ela é a sua mãe, e a outra não? Ele disse, você acha que eu vou dizer o quê? Minha mãe é essa que me criou, esta eu sinto muito. Só isso que ele disse. O que significa isso? Significa que nós temos uma pertença, eu sou de Cristo, para Cristo. Só que
eu me acostumei. Até o falecido Padre Léo cantou uma música muito bonita que ele gravou, acho que era do Padre Zezinho. Não me acostumei nas terras onde andei, eu não me acostumei. Só que nós nos acostumamos, a princípio, todos nós, a andar em terras de estrangeiro e bebermos, comermos dali, casarmos ali, com aquilo que não tem nada a ver com a minha essência. E a gente acabou se acostumando com a casa que não é dos nossos pais. Aprendemos a comer o alimento nas geladeiras que não é a nossa verdadeira geladeira, não é o nosso verdadeiro armário, não é a nossa verdadeira cama, não é a nossa verdadeira mãe, não é o nosso verdadeiro pai. Por isso que nós rezamos aqui no início, antes da missa, fizemos um clamor, dizendo quem é o Senhor? É Jesus. Quem é o meu Senhor? É Jesus, não há outro. Veja que o Espírito Santo foi nos colocando diante desta oração o tempo todo, para que o Espírito, Ele nos convence, de que não eu, Cristo em mim, não eu, Cristo em mim. Entendeu, irmãos? Por isso que a gente deve dizer, eu renuncio a tudo aquilo que eu fui acostumado. O quê? Fazer do meu jeito, amar do meu jeito, decidir por mim mesmo, decidir por mim, em tudo, no âmbito familiar eu sou assim, no âmbito afetivo eu sou assim, afetivo sexual eu sou assim, no âmbito financeiro eu sou assim, e no âmbito da sociedade eu também decido. Então veja, as orações é uma possibilidade de eu mergulhar dentro da verdade que está em mim, Cristo. E se isso acontecer, aí acontece o que Paulo sempre fala para nós na carta dele. Quem, a partir de agora, me separará do amor de Deus? Quem? A perseguição? Não mesmo. A espada? Não mesmo. Não é? Os açoites do outro? Mas não mesmo. A morte? Não. Nada me separará do amor de Deus. Por quê? Porque eu encontrei o amor perfeito da minha vida. Então Chesterton, através do Agnon hoje, estava dizendo que porque nós não estamos vivendo esta verdade, nós não testemunhamos Cristo. Então nós não empolgamos ninguém com a palavra. A palavra tem que ser vivida, não a palavra proclamada. A palavra proclamada está cheio de pastores e padres que hoje, graças a Deus, hoje, falam muito bem, que arrasta multidões para onde eles vão. Mas meus irmãos, com as suas exceções, é claro, de padres, vamos falar daquilo que é o nosso clã, da nossa família, tá? Existem padres que não só falam a palavra, eles vivem a palavra, claro que tem, mas muitos padres não, e muitos casais católicos não, muitos jovens católicos não, muitas moças católicas não, muitos moços católicos não vivem. Por isso que nós estamos dando um péssimo testemunho, e vem aumentando dentro da nossa casa, filhos, netos, que não vê a sombra gostosa de Cristo vivendo em mim. Como é que eu vou chamar atenção, se eu não vivo o Espírito Santo do Senhor? Eu posso fazer todo o malabarismo do mundo, eu posso ser um ótimo orador, eu posso ser um tio lindo, maravilhoso, que dou coisas para os meus sobrinhos, para tentar trazê-los perto de mim. Isso aí é por um tantinho só, até o momento que isso não vai significar mais nada para eles, porque isso são coisas, isso tudo é vaidade. Não, no dia que eu começar a viver a palavra de Cristo em mim, tudo muda. Os meus filhos podem ser no tempo de hoje,
pode ser com as ideologias que o mundo hoje vende e bota a goela abaixo da gente e fala que a gente não pode isso, não pode aquilo, que isso é xenofobia, que isso é racismo, que isso... Hoje virou moda isso aí. Pode ter tudo isso, e vamos continuar vivendo nisso, tudo isso, e vai aumentar isso, e temos que respeitar isso. Mas se nós vivermos, como Chesterton disse, a nossa essência, mergulhar lá dentro, e encontrar Cristo. Eu disse isso aqui no domingo, pode ficar tranquilo que os filhos, os netos, não vão dar dor de estômago de você, não vai te deixar com angústia. Por quê? Porque você está fazendo a sombra a esses pássaros, não só os seus de sangue, muitos que vão vir até você para falar: eu quero saber como é que você vive desse jeito. É onde Cristo pega, é onde Cristo atrai, é onde o cristianismo, ele verdadeiramente é anunciado. Não é catequizar o povo. A gente catequiza quem já é católico. Aqui ó, o Denis é católico, então eu vou preparar o quê? Uma teologia para você entender. Eu vou preparar uma teologia para você entender, Tati, melhor ainda do que você já sabe. Não, o mundo não tem que saber de catequese. O mundo aí fora não, e os nossos de casa também não. Eles têm que receber a missão de Cristo. É Cristo que a gente tem que levar para eles. Um Cristo lindo, lindo, não lindo no sentido que ele é bonzinho, não lindo porque ele é lindo fisicamente. O lindo, lindo és, glória, glória eu te dou. Mas testemunhando com a sua vida, e eles vão falar: eu também quero beber desta água. Que água? Cristo. Como aquela mulher no poço de Jacó: dai-me desta água para beber. Olha isso. Se nós não entendermos isso, nós estamos falidos. Estaremos falidos. É mentira. Será uma mentira a tua vida, será mentira a sua pregação e a minha também. Não, irmãos. Se nós não chamarmos atenção, não fazendo malabarismo, volto a dizer, não me pintando do padre mais lindo, mais forte, ou mais peitudo, ou mais topetudo para chamar a atenção, não. Estou dando um exemplo de mim, porque eu sou sempre o primeiro. Não. Se eu não permitir mergulhar dentro de mim e encontrar a verdade plena, ninguém vai vir na sombra de Cristo, ninguém vai beber desta água. Vão falar: é mais um padre, é mais um casal, é mais um casalzinho que você casou, mais um. Não, não é mais um. Esse atrai, esse dá vontade de descobrir e querer ser casal como eles. E assim por diante, irmãos. Como é que o cristianismo chegou aqui no Brasil? Homens e mulheres e jovens atravessaram do Oriente, porque o cristianismo começou lá, com Cristo lá em Jerusalém. Atravessou o Oriente, passou pela Europa, da Europa veio aqui para as Américas. Por que chegou? Por que vocês acham que chegou? Só no blá blá blá? Blá blá blá, blá 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 blá? Não. Pessoas, homens e mulheres que saíram entusiasmadíssimos no Espírito e foram anunciar para terras aí fora. E por que atraiu tanta gente? Por que o Brasil se tornou uma vez na história o maior país católico do mundo? Por quê? Porque houve homens e mulheres que testemunhavam Cristo e todo mundo falava: eu também quero desta água para beber. Olha hoje, a gente vê seitas aumentando, a gente vê outro tipo de espiritualidade, espera aí,
um ateísmo cada vez mais devorador no mundo e nos nossos jovens. Por quê? Porque Cristo não vive na gente. Veja, irmãos, os tempos que nós estamos passando. Só que ainda há tempo. A palavra de hoje está dizendo: o tempo de Deus, quando é que é? É agora. É agora. Agora Jesus está no nosso meio. Como é que eu vou anunciar a beleza dele? Quando eu ter a beleza dele vivendo em mim. Senão não empolga ninguém. Não empolga. O padre pode ser lindo, maravilhoso, ele vai ficar assim por um tempo, depois ele envelhece, acaba a geração, acaba ele e passou. Não. É quando o padre viver Cristo, aí você vai ver o que vai acontecer no mundo. Não é só com o padre, é com todos, e também com o povo amado. A gente fala, hoje a gente só fala assim: o que está acontecendo com o mundo? Meu Deus, o que está acontecendo com esses jovens? Meu Deus, o que está acontecendo com esses casais? Aí, olha, eu não sou tão velho assim, irmãos, eu estou com 53 anos, estou um pouquinho já. Vou fazer 54 anos, não tem problema nenhum de falar a minha idade, não. Tem gente que morre de medo dessas coisas. Então assim, eu sou de uma geração recente. Se eu tivesse filhos, teria filhos hoje de 22, 23, 24 anos de idade. Jovenzinho de tudo. Se eu fosse um homem que tivesse a vocação para a família, coisa que Deus não me confiou isso, me confiou o sacerdócio. Eu louvo a Deus por isso, que eu amo ser padre. E a gente olha hoje, a gente vê pessoas da minha geração, homens e mulheres de cinquentões aí, ó. Nós estamos com a cabeça inchada. O que será do meu filho? Aí pior é que esses filhos de 23, 24, 25 anos já tem filho também, já é avô de 50, 51, 52 anos de idade. E eles, como é que eles estão vindo? Está deixando todo mundo doido. Você fala: eu nunca vi um jovem do jeito que estão vivendo hoje. Por que a gente não está? A gente está falando tanto que a coisa está virada assim, em tão pouco tempo. Por quê? Porque nós, a minha geração, não mergulha na essência que é Cristo, como precisaria viver. Então, irmãos, muito da culpa do mundo, do jeito que está hoje, andando por aí afora, nas escolas, nas festinhas, na merenda, tudo era uma delícia, mas não se engane. Tudo começa na sua casa. Eu faço a minha parte com Cristo, você faz a parte sua com Cristo. E a igreja que vem, como é que ela vem? Ela vem na sombra das suas asas, que é Cristo Jesus em você. Você não vai perder teu filho, você não vai perder a tua filha. Só que nós estamos perdendo nossos filhos para o mundo. Moda disso, modinha daquilo. E agora nós estamos vendo a moda do cor-de-rosa. Está tudo certo. Tem problema, pode ter as modas que tiver. E vai vir outras, virão outras modas. Que vai, infelizmente, aqui no Brasil, vai deixar velhinhos e velhinhas de 45, 50 anos assim: o que está acontecendo com o mundo? Não. Alguns vão fazer isso, porque outros já se envolveram nessa questão toda aí também. Está tudo ali enroscado no meio. Mas alguns vão se chocar mais ainda. A geração da minha mãe está quase infartando. Por quê? Eu nunca vi isso. E nem eu, mãe. Mas o que fazer? O que fazer? Entregue seu caminho a Deus. A gente só canta. O que fazer é a minha parte. Por isso que Josué anunciou o futuro de hoje, que é o hoje. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Como? O Espírito dele. Oh, meu irmão, minha irmã, não é brincadeira. Não é brincadeira. Eu paro de estar rindo aqui porque o negócio é triste.
anunciar Jesus, não da boca para fora. Ninguém se convence mais, ninguém. É com a vida. Fala, meu, que padre é esse, meu? Esse padre, ele vive, ele exala Jesus. Como eu queria isso na minha vida, mas eu preciso ir atrás disso. Eu sei, eu tenho consciência, mas eu ainda preciso ir atrás. Eu tenho que me jogar, sem medo de fazer isso. E você? Eu queria tanto ser diferente. Vai, mergulha, vai para dentro de você, vai buscar. Eu uso uma brincadeira hoje no Tamo Junto. Vem buscar, ou seja, mergulha você e descubra a vida nova que está na gente. É isso que Cristo está dizendo aqui, ó. Encante com a tua vida, com a sua vida, encante. Não é encante Elvis Presley com a sua voz, não. Encante Michael Jackson com sua voz e sua dança, não é isso. É dom, é lindo, maravilhoso, não, mas não é isso. Encante com Cristo em você, para que o mundo volte a falar: eu sou católico, apostólico, romano. Claro que a gente não quer números, nós não queremos números, nós queremos um povo que viva Jesus, a ponto de falar: o meu filho é atraído por Jesus, a minha sobrinha é atraída por Jesus, porque Jesus é lindo. Como? Você deixando Ele acontecer. E é isso que Chesterton disse. Nós não deixamos, nós temos medo. Nós temos medo de abrir mão de viver o mundo de hoje. Falei aqui num domingo outro dia aí, ficamos 1 hora só de homilia, explicando: irmãos, nós estamos vivendo politicamente correto, nós temos medo de perder a amizade dos nossos filhos lá no colégio, nós temos medo de perder o coleguismo de conversinha mole dentro da própria igreja, porque nós estamos carentes do mundo que não tem Deus. É isso que Jesus está falando. Quando ele fala, e termino aqui, quando ele fala: Deus ama tanto o mundo que enviou o seu Filho ao mundo. Ele amou tanto a gente, que Ele deu o Filho dele para salvar nós. Nós nunca vamos entender esse amor. E quando você ouvir na palavra, como ouviu hoje na primeira leitura, e Deus castiga aqueles que não vivem o seu mandamento. O que é isso? O que é castigo de Deus? Nesse mundo, hein? Não estou falando do juízo final, não, esse é outro. Nesse mundo, o que é o castigo de Deus? Vamos lá, vamos explicar isso de uma vez. A exegese da palavra. Castiga significa: Deus respeita a sua liberdade. Aí você vai andar com as suas próprias pernas, aí você vai sofrer os acidentes que você mesmo conduziu, e você vai sentir uma dor dilacerante, porque você se afastou da graça de Deus, você mesmo foi buscar o assassinato na tua vida, você mesma foi buscar a loucura dos teus filhos que hoje te fazem chorar, você mesmo está plantando o matrimônio do demônio. Veja, isso é castigo porque você não mergulhou dentro do coração de Cristo. Isso é castigo na palavra. Quer castigo maior do que viver sem Deus? Olhe o mundo, olhe os jovens, muitos de hoje, não todos, mas muitos. Olha como eles estão se vestindo, olha como eles estão vivendo o seu jeito, sem julgá-los, mas com lágrimas de Cristo a olhar essa juventude que sorri uma mentira. E os pais dizem: é importante que meu filho e minha filha seja feliz. Não é feliz, mulher, é falso, é joio de Satanás no coração deles. Mas as mães caíram também.
Os pais caíram também da minha idade e mais novos do que eu. Já caiu no joio. E o castigo chegou. Qual? Não precisamos de Deus. Eu pego o Google, eu pego a internet, eu procuro o sintoma da minha perna direita porque dói, vou lá no doutor, ele fala, provavelmente você está com isso, isso, isso. Aí vou lá e me automedico. Não preciso de médico. Eu sou médico. Eu não preciso de padre. Eu não preciso de igreja. Eu não preciso de Deus. Eu tenho tudo o que eu preciso. Olha a ilusão do mundo. Olha o mundo como galopou hoje na tecnologia. Está levando os filhos teus e muitos de nós a bebermos da água imunda do joio. E arrotamos o inferno. Ô meu irmão, minha irmã, tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouve, tem boca, mas não fala, tem pernas, mas não anda. Veja como tudo se repete, como o castigo chegou no meio de nós. Claro que nós estamos vendo coisas que nós nunca vimos na história, e vamos ver coisas mais e mais complicadas do que nós estamos vendo, se vivermos, né? Se aguentarmos ainda viver mais aí. Então, como vai fazer isso? Mergulha para dentro, meu irmão. Volta para o teu Senhor, enquanto há tempo. Volta para casa. Volta ao seu primeiro amor. Se proste diante de Deus. Fala, Senhor, misericórdia de mim e da minha casa. Tenha misericórdia de mim, como o Padre rezou com você aqui hoje. Tenha misericórdia, Senhor, das consagrações. Tenha misericórdia, Senhor, porque eu não oro em casa. Tenha misericórdia, Senhor, porque eu não rezo. Tenha misericórdia, Senhor, porque eu nunca deixei o meu filho ir na igreja. Eu sempre falei, você que escolhe a religião, viu? Olha a religião do mundo qual é hoje aí. Olha a religião do mundo qual é hoje. Oh meu irmão, minha irmã, Cristo está falando com você. O castigo foi permitido por Deus, porque Deus não entra na sua liberdade. Se um dia Deus entrar na tua liberdade, Ele não é Deus. Ele passou a ser um do mundo, que entra na nossa liberdade. Não, se você decidir, eu quero ir para lá, você vai, e Deus vai continuar te amando. Se o mundo está do jeito que está, mas muito boa parte é culpa nossa, porque nós não testemunhamos Cristo na nossa vida. Então a gente não atrai filho, não atrai neto, não atrai colega, não atrai ninguém, porque a gente vive uma mentira, e ela vai acabar. Jesus falou, chegará o tempo que o Senhor virá, e Ele vai separar o joio do trigo. São metáforas. Aquele que experimentou a minha vida e fez sombra do Espírito Santo por onde passou, começando em casa. Por isso que ninguém me convence, mas não me convence mesmo, porque isso daí não é obra do Espírito Santo. Uma família que está com problemas seríssimos conjugais, e alguém depois entra na igreja para ser pregador ou pregadora, ou pessoas que têm problemas psíquicos e entra na igreja como pregador e pregadora, e a imundícia acontece em casa. É mentira. 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 Eu não acredito. Eu não falo eu não acredito, porque eu acredito no coração transformado por Cristo. É o que está acontecendo com a gente. Muitas famílias estão em pé de guerra e comungam aqui como se nada tivesse acontecendo de errado. Eu falando, em todas as igrejas está acontecendo isso. Ah, pai, você está dando recado para quem? Para mim. Para mim. E para quem quer ouvir. Eu nunca vou tirar ninguém perto de mim, porque eu sei de certas coisas. Não. Eu acredito como Jesus falou. Não tire o joio. Deixa aí. Para quê?
pode ser que um dia o joio se transforme em trigo. É o que aconteceu comigo, é o que vem acontecendo comigo. Então, quem sou eu para tirar outros que ainda não estão vivendo a vida de Cristo? Não, fica aí, vamos junto. Eu acredito, vamos orar até o dia que o Senhor pode ter você no coração dele. Amém? Vamos cantar um trechinho para a gente comungar Jesus? Vamos lá? A letra da canção. A vida oferece tanta coisa. Eu sei que é tão fácil a gente se apegar, mas tudo tem um começo e um fim. Tudo passa, tudo passará. Custei a entender o que dizia, que vale ao homem ganhar o mundo inteiro e vir a perder a vida eterna. Se ainda eu pensar em deixar o meu Senhor, me lembrarei que ao fim de tudo só Ele restará. Jesus, fica comigo. Eu imaginava não precisar de mais nada e percebi que lá no fundo não tinha nem motivo pra viver. Oh, Jesus, levanta a mão, peça pra Ele, vai. Fica comigo. És tudo que tenho, Senhor. És tudo que tenho e nada mais me resta. Hoje o meu maior motivo és tu. Se ainda eu pensar, vai lá, na sequência. Se ainda eu pensar em deixar o meu Senhor, me lembrarei que ao fim de tudo só Ele restará. Vamos junto, vai. Oh, Jesus, fica comigo. Eu imaginava não precisar de mais nada e percebi que lá no fundo não tinha nem motivo pra viver. Oh, Jesus. Pra terminar, eu quero ouvir o povo de Deus. Vai bem forte, vai. Fica comigo. És tudo que tenho, Senhor. És tudo que tenho e nada mais me resta. Hoje o meu maior motivo és tu. Vamos aplaudir o nosso Deus. Ele fala rasgado, não tem conversa. Pode aplaudir mais forte o nosso Deus, aê!
Eita, povo amado! Glória a Deus! Amém? Glórias sejam dadas ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como é